Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um assunto muito legal de se discutir aqui no canal Falando Francamente. Bom, eu quero pedir para você desde já inscrever-se e também ativar o sininho para que você, a cada vídeo que a gente lance aqui, não fique de fora de nenhum. Assim que a gente postar ou colocar como um vídeo para estreia, você vai ser aí um dos primeiros a saber e não ficar de fora de nenhum conteúdo aqui do nosso canal. E hoje o assunto é Cassiane Natodá, que não deixa de ser uma possibilidade na realidade que estamos vivendo hoje, Para você que não assistiu, tem aqui no nosso canal um vídeo onde eu falo sobre a possível saída de Cassiane da MK, onde ela fez algumas declarações públicas sobre não estar muito satisfeita com o cenário atual da MK, e nós sabemos que, por um outro lado, a MK não deve mudar esse cenário para se adaptar à cantora ou a qualquer pessoa que seja. Então tudo indica que nós estamos prestes a viver mais um daqueles episódios que só quem lembra lá em 2007 sabe do que eu estou falando, quando Cassiane saiu da MK e foi pra Sony. Não, na verdade ela não foi pra Sony, ela saiu da MK somente e lançou independentemente, com o selo Rewell, o disco Faça a Diferença. Então, foi um bafafá, foi um burburinho na época. Ela inclusive chegou a ir num programa de televisão e dar críticas ao acontecimento. Enfim, foi um episódio bastante estranho, na carreira de Cassiane, e todo mundo já está cansado de saber. Mas acontece que naquela época, ao meu ver, Cassiane saiu no auge, assim, no auge mesmo, Ela tinha acabado de lançar o DVD 25 anos, então ela estava muito animada para poder seguir o seu próprio caminho, e ela lançou, com o selo próprio, Rewell Music, o disco Faça a Diferença, que também foi um estrondo para algumas pessoas e para outras não foi. Eu diria que foi sim um estrondo, mas não ficou tão na história quanto os CDs passados. E se você tem uma opinião diferente, por favor, comente aí pra gente. Depois teve todo um processo, de tempo de excelência, enfim, vieram várias coisas, inclusive ela gravou o CD Harpa, onde toda a produção do Harpa seria para um projeto novo, e isso não pôde acontecer ali em 2008. Inclusive, pouca gente sabe dessa história, ou pouca gente pegou no ar essa história. Então, Cassiane teve que voltar, pra MK, entre aspas, sem ainda assinar contrato, gravar um CD que foi o Tempo de Excelência, mas logo após ela surgiu com um contrato com a Sony Music Gospel, que na época não tinha esse selo Sony Music Gospel, era apenas Sony Music. A ala Gospel estava recentemente estreada, e Cassiane foi uma das primeiras a estar lá. Enfim, muita coisa aconteceu, mas eu quis trazer à memória de vocês que nós estamos vivendo um cenário parecido, onde Cassiane está muito propensa a sair da MK, e a pergunta que não quer calar: para onde vai Cassiane? E num dos cenários aqui que eu bolei é Cassiane Natodá e Cassiane na Sony Music, novamente. Tem também a possibilidade muito forte dela ser um selo próprio, mas como eu disse, num vídeo passado, você ter um selo próprio, você tem que ter uma equipe muito boa ali para cuidar dos seus lançamentos, cuidar da sua carreira, Porque um cantor, ele tem uma linha do tempo para ser trabalhada, não só lançar uma música, um single ou um álbum e sair correndo todo mundo. Não, é preciso ser trabalhado, Aquela era precisa ser bem trabalhada. E para isso é necessário, uma equipe por trás. Então eu acho difícil agora, onde Cassiane é pastora, então ela pastoreia, ela tem sua conferência, ela tem milhões de coisas para resolver. Na verdade, cantora ficou ali como uma metade da preocupação de Cassiane. Cassiane tem uma grande preocupação com a igreja, com a The Alpha, a Assembleia de Deus em Alphaville, São Paulo. Então, na minha opinião, ela deva ir para uma gravadora mesmo, ou Todá ou Sony Music. Então, vamos falar nesse vídeo sobre o cenário fictício, até então, dela ir para Todá. Eu tenho aqui alguns pontos que fortificam essa ideia e nos fazem acreditar que possivelmente ela possa ir para Todá. Tenho também os mesmos pontos, ou melhor, pontos diferentes, também convincentes, de um cenário onde ela vá para Sony Music Gospel. Muita gente não gosta, eu acho que é muito interessante sim, e eu vou comentar isso num vídeo que já está disponível para os assinantes do canal. Eu abro aqui então essa novidade para
para você. Se você quiser ser assinante do nosso canal, lá você vai ter direito a assistir vídeos exclusivos, a ter a sua sugestão de vídeo realizada. Nós vamos realizar muitas sugestões de vídeos que vêm deste canal de membros, entre outros benefícios que eu ainda estou bolando, mas principalmente pela exclusividade dos vídeos. Este primeiro vídeo, né, Cassiane na Sony, que vai estar disponível para assinantes, também estará disponível para todo o público, mas numa outra data mais lá para frente. Mas se você quer ter acesso antecipadamente, torne-se membro do nosso canal. Eu vou colocar aí um preço bem pequenininho para que você possa testar, e se você gostar, você continua nos próximos meses. Lembrando que essa é uma ferramenta de teste onde eu vou procurar fazer o melhor para esses assinantes, sem deixar, é claro, de trazer conteúdos especiais para todo o canal em aberto. Então vamos lá, sem mais delongas, o primeiro fato de Cassiane ir para Todá é o fato de que Jaiane, né, a Jay Santana, filha de Cassiane, já faz parte do casting. A Jaiane, há um tempo atrás, se não me engano, 2022, 2023, ela assinou o contrato com a Todá Music e já é uma artista do casting. E engraçado que se a Cassiane for para a Sony, também vai se repetir uma coisa muito interessante. A Jay, que é filha da Cassiane, sempre foi cantora nos CDs de Cassiane e Jairinho, né? Sempre fez ali participações especiais. Quando ela gravou o seu primeiro disco, né, o Jaiane, lá para as crianças, todo mundo achou que a estreia dela seria, lógico, na MK, a gravadora de sua mãe. Mas como isso aconteceu ali por 2007, né, que era um cenário onde Cassiane estava querendo sair da MK, mas ainda estava na MK, o CD da Jaiane foi lançado pela própria Hellwell Music e por aqueles tempos também distribuído pela Graça Music e até uma outra gravadora que eu não estou lembrado agora, uma gravadora pequena, não sei se Central Gospel, não sei, essa parte eu não chequei, por favor comentem aí. Mas de qualquer forma, a Cassiane estava aversa da gravadora da filha. Enquanto Jaiane estava lançando CD por um lado, Cassiane lançava pelo outro. Então, se neste momento Cassiane for para a Sony, não será quebrado essa tradição de que a filha faz parte de uma gravadora e a mãe faz parte de outra. Agora, se Cassiane assinar com a Todá, vai ser a primeira vez que Cassiane e Jaiane farão parte da mesma gravadora. Jaiane já tem ali lançado alguns EPs, inclusive muito bonitos esses projetos, né? Tem uma fotografia muito bonita e nisso eu digo que a Todá é muito boa. Tem gente que reclama, né, do audiovisual, mas eu acho maravilhoso o audiovisual da Todá. Para quem entende de audiovisual sabe do que eu estou falando. A Todá, mesmo que seja uma gravadora nova, né, no mercado, ela não é assim clássica como uma MK e até como uma Sony, mas ela entrega uma qualidade excepcional em clipes. Então isso seria muito interessante, né, para a carreira da Cassiane. E aí eu já vou pro segundo fato, né, que eu tenho aqui, que não é 100% verdade, mas é meia verdade, que é o dono da gravadora Todá Music é membro da igreja AD Alpha, onde Cassiane e Jairinho são pastores. Eu digo que é meia verdade porque eu não sei exatamente se é o dono que faz parte da AD Alpha ou um dos fortes representantes ali, né? Acredito que a Todá não seja um só dono, mas de qualquer forma existem pessoas fortes ali no meio da Todá que congregam na igreja AD Alpha. Então há uma proximidade de qualquer forma, né? E também a Todá é uma gravadora de São Paulo, né? Tá mais perto ali de onde Cassiane mora atualmente, que é em Alphaville. Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, que é muito interessante, é nós voltarmos o nosso olhar para o que está acontecendo com Todá e Damares, né? A chegada de Damares na Todá foi toda uma festa, foi todo um evento e tá todo mundo na expectativa, deixando ela trabalhar, deixando ela compor, deixando ela fazer como ela quer. Então nós já podemos ter uma quase certeza de que é o mesmo que fariam com a Cassiane. Receberiam com a maior festa, né? Fariam um maior evento. A gente sabe que é um namoro que acontece já há muitos anos e principalmente o mesmo tratamento que estão dando para Damares é o tratamento que dariam para Cassiane recém-chegada ali na Todá Music. Tenho total certeza disso. E isso é muito positivo porque eles deixam que o artista sonhe com o seu projeto. Eles deixam fazer aquilo que o artista acredita. E todo mundo sabe que Cassiane, no momento, está acreditando muito em álbum. Então, com certeza, é interessante a chegada de Cassiane para uma gravadora como Todá Music. O tratamento da Todá para com o artista é um tratamento muito especial. A gente vê que é uma camaradagem, não há tanta cobrança, a divulgação é excepcional, eles vão fazer
fazer de tudo, porque estaria chegando a maior cantora gospel pentecostal da história na Toda Music. Então, com certeza, fariam disso um grande reboliço, um bom reboliço, digamos, e ali ela não chegaria como mais uma ou como uma que saiu e voltou. Ela entraria como uma das maiores artistas que já pisaram na Toda Music. E agora eu gostaria de comentar um pouco sobre o álbum que já está gravado pela Cassiane, entregue a MK. Nós sabemos que ela deve ainda um trabalho inédito para a MK. Como Cassiane nunca gostou de misturar muito as coisas, se a MK não quiser lançar o álbum de agora, o que provavelmente é o que vai acontecer, eles não vão querer lançar esse álbum, eles vão segurar este trabalho, assim como fizeram com o Tempo de Excelência. E aí a novela se repete. É uma hipótese muito forte, porque faria com que Cassiane pudesse sair, mas deixar um trabalho onde eles podem mais uma vez engavetar, gerando futuramente, para quem sabe, daqui 10, 15, 5 anos, repetir-se o mesmo capítulo que aconteceu ali em 2015, quando Cassiane voltou e pôde ser lançado esse álbum. Na verdade, o álbum foi lançado um pouco antes, né, durante uma conversa de Cassiane com Marina, e o álbum foi lançado ali em 2013, mas vocês entenderam, né? Teria ali uma novela desenvolvida novamente, como foi que aconteceu. É interessante? Não sei até que ponto de vista esses acontecimentos são interessantes. Para mim, não é. Para mim é cansativo. Para mim é repetir novamente. Mas nós não sabemos o que está ali entre o contrato, entre a relação do artista com a gravadora, da gravadora com o artista. Nós não sabemos mesmo. Então cabe a gente só ficar supondo e ir esperando para ver no que vai dar. Bom, de qualquer forma, Cassiane não pensaria duas vezes em deixar este álbum para lá, esse projeto para lá, correr atrás de um outro e lançar o seu tão sonhado álbum pela gravadora Toda Music. Bom, esse é o cenário estabelecido. Se Cassiane for para Toda, são apenas suposições. Isso aqui não é a verdade por si só, e sim uma criatividade do pensamento tentando fazer uma previsão de como seria Cassiane na Toda Music. O que é que você acha? No vídeo já disponível para assinantes, onde eu vou falar sobre um cenário que Cassiane poderia ir para Sony Music Gospel, eu tenho esses pontos, né, de forma diferente a ser tratado, e mais um ponto que a maioria das pessoas não estão pensando, né? A Sony tem algo que pode ser muito bem desenvolvido com a Cassiane e que provavelmente será desenvolvido se ela for para lá, que seria sim a virada de chave para os fãs que acompanham Cassiane. Porque álbum por álbum, nós sabemos que Cassiane vai querer lançar, seja na Sony, seja na Toda, ou seja independentemente, ou quem sabe até se a MK aceitar, né? Existe essa possibilidade, embora longe, mas é uma das possibilidades sim. Tem um ponto onde a Sony é a única que pode desenvolver isso na carreira de Cassiane. E você só vai descobrir se você assinar o nosso canal, tornar-se membro, ou se você não puder, não quiser nesse momento, mais pra frente você vai saber assim que o vídeo for lançado pra todo mundo. Bom, é isso, gente, que eu tenho a dizer. E eu tava analisando as métricas do vídeo. Quando eu falo bom, é isso, vocês já saem do vídeo. Então não adianta nada eu continuar falando porque é pra vocês se inscreverem, blá, 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 essas coisas todas. Então, sem mais nem menos, gente, eu vou encerrar. Tchau!